Bom, meus amigos, boa noite. É uma felicidade estar aqui hoje, fazendo mais esse estudo com vocês, do Vinha de Luz. Meu nome é Ricardo Teixeira e nós vamos estar falando sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Notícias históricas, que está no item 3. Para começarmos nossos estudos, eu vou estar lendo uma página do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A página de número 50. Preserva a ti próprio. Vai e não peques mais. Jesus. Está em João, no capítulo 8, versículo 11. Vamos para a explicação de Emmanuel. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas a favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para o benefício da própria felicidade, não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então, através dessa página que instrui, que motiva, que consola, vamos unir os nossos corações e elevar os nossos sentimentos e pensamentos para Ele, nosso divino irmão. Amigo Jesus, aqui estamos, louvando-te e sempre agradecendo a oportunidade. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, nesse presente, podendo estudar mais um pouco sobre o seu Evangelho, sobre suas palavras, mas acima de tudo, estamos aqui, Jesus, nos colocando na posição de aprendizes e que possamos, através de nossa reforma íntima, nos esforçarmos para direcionarmos o nosso caminho ao encontro da luz. Pedimos permissão para iniciarmos nosso encontro de hoje na certeza do porvir, na certeza do seu amparo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, digo que estou feliz por estar aqui, O tema é muito, muito, muito interessante, Nós estamos vindo de uma sequência que é no Vinha de Luz, de estudos, de forma linear, Na semana passada nós estudamos o item 2 da introdução, hoje o item 3, muito bom esse projeto do estudo linear do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse ponto especificamente, das notícias históricas, a gente percebe o cuidado de Kardec. Kardec ele está nesse item nos preparando, para que nós possamos
entender essa carta de amor que Jesus trouxe para nós, né? Que já trouxe, né? Há mais de 2000 anos, e ainda assim nós temos dificuldade de entender, né? Olha que coisa mais bonita a página que foi dada hoje, né? Uma página que, repetindo, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, perdão, aqui a outra, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 11, né? Temos quase que diariamente, nos nossos dias, uma vastidão de informação que está descrito nesse evangelho, nessa carta de amor que Jesus nos trouxe. É importante lembrar, né, que é importante perceber que é um desafio para nós saber entender o evangelho. Eu quero começar essas reflexões, né? O objetivo aqui, na verdade, é trazer a informação que está lá no item 3, mas ainda nós criarmos a oportunidade de fazermos algumas reflexões sobre esse item, né? Ao estar aqui preparando o estudo, eu lembrei de uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, que foi trazida por André Luiz, no capítulo 3, deixei aqui separado, o Sublime Visitante. Houve um momento nesse livro, no Obreiros, que um grupo de abnegados trabalhadores iam receber um sublime visitante, especificamente o venerável Asclépios. Era um visitante que vivia na parte, vamos dizer assim, na parte divina do nosso planeta, né? Nas altas esferas espirituais que rodeiam o nosso planeta. Então era um espírito superior que aqueles espíritos trabalhadores, né, o instrutor Cornélio, André Luiz e mais outros, estavam tendo a oportunidade de receber essa visita. Primeira observação interessante, eles preparam o ambiente. Eles precisam preparar fluidicamente o ambiente para receber esse espírito. Por mais que o nosso lar ele é considerado, né, um local de tranquilidade, de paz, um local de um mundo transitório, ainda assim é um mundo transitório, né, uma parte transitório. Então, eles preparam esse ambiente, e é legal, é interessante essa preparação. André Luiz percebe que é possível manipular essa preparação fluídica do ambiente, a natureza em volta, as árvores. Então é bem interessante essa preparação, fica o convite para a leitura. Mas eu quero destacar, na verdade, nesse momento, o encontro. Pensam vocês, né, se colocando no lugar de André Luiz, de trabalhadores, né, da Vinha de Luz. Vamos fazer uma reflexão. Vamos imaginar que nós estivéssemos recebendo um espírito superior, né? Imagina, entre aspas, a ansiedade que estivéssemos sentindo, e chegando esse visitante, ele deu a oportunidade para que aqueles trabalhadores pudessem tirar suas dúvidas com perguntas, palavras de motivação. Olha que interessante. E aí houve ali uma pequena ansiedade entre eles, e cada um trouxe a sua questão. Questões do dia a dia, do trabalho voluntário, questões de motivação. E por que eu estou trazendo essa informação aqui? Todas as perguntas que os trabalhadores do nosso lar fizeram para esse sublime visitante, todas as respostas estavam no Evangelho. Ele tirou papiros do Evangelho e trazia as respostas, todas as respostas para essas questões que cada um trazia. E relembrando, né, relendo essa passagem, porque eu fui preparar o estudo aqui, eu reli a passagem, eu percebi, na verdade, a dificuldade desses trabalhadores,
né, que vou botar até numa posição que nós, né, com certeza muito preparados, a dificuldade de entender a resposta. A gente percebe a profundeza que é o Evangelho de Jesus. Eu acho que nós não temos noção, né, do tamanho, da dimensão das palavras que Jesus trouxe para a gente, que estão impressas no Evangelho, nos Evangelhos, que estão impressas nos Atos dos Apóstolos. Não é por acaso, né, que o estudo sistematizado da doutrina espírita, quando termina, que é promovido pela FEB, existe um outro estudo chamado Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. E não é por acaso que as primeiras apostilas, os 3 primeiros anos desse estudo aprofundado, é o mergulho no Evangelho. Ou seja, nós estudamos, né, todo o Pentateuco praticamente, né, no estudo sistematizado, todos os assuntos que estão na codificação espírita durante 3, 4 anos, né? E quando caímos no estudo aprofundado, aí sim vamos estar preparados para fazer um mergulho no Evangelho de Jesus. Olha a dimensão disso. Então não foi por acaso que Allan Kardec, na introdução, nos preparou para que nós pudéssemos estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que acaba sendo a interpretação do Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. É o convite, meus amigos. É um convite para esse mergulho. Nas notícias históricas, o grande objetivo desse item 3 é que nós pudéssemos nos familiarizar com aquela sociedade da época que Jesus trouxe o seu Evangelho. Mas por que é necessário isso? Porque nós não podemos estar lendo o Evangelho e estar tirando as coisas ao pé da letra. Não basta só você ter a tradução, não basta só você ter a leitura do que está sendo dito ali, se nós não entendermos o contexto histórico, o contexto da sociedade naquela época, mais de 2000 anos atrás. Eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem. Eu vou trazer um exemplo dos dias de hoje. Vamos imaginar que nós estivéssemos escrevendo um livro, claro, um livro só, um livro que fosse lido daqui a 2000 anos, 2000 anos à frente. Vamos imaginar que nós pudéssemos usar termos, jargões, que nós usamos hoje, que hoje é naturalmente entendido pela nossa sociedade, mas que com certeza haveria, né, que isso não vai acontecer, mas haveria um grande risco das pessoas não entenderem isso no futuro. Vou dar um exemplo. Se nós usássemos o termo tirar o cavalinho da chuva, nós entendemos o que é tirar o cavalinho da chuva. Quer dizer que isso não vai acontecer. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Então quer dizer que aquilo que a pessoa quer não vai acontecer. Mas se nós tirarmos a palavra, né, pelo que só que está dito, o que seria tirar o cavalo da chuva? Não faz sentido, compreendem? É apenas um símbolo para vocês entenderem como é importante nós entendermos os termos da época. A gente não pode só ler e tentar tirar ali o que está sendo dito sem interpretar. Olha o cuidado que Kardec teve. Né? Um outro termo dos dias de hoje, pagar o pato, por exemplo, que seria levar a culpa, quer dizer, levar a culpa. O que seria? Se alguém não entendesse esse termo, dar dinheiro para o pato, não faria sentido. Por isso que muitas das vezes, por muitos anos, né, as pessoas não conseguiam entender a Bíblia ou o Evangelho, né, de Jesus. Preço salgado, lembrei aqui de outro, preço salgado. Não quer dizer que o preço, ninguém botou sal no preço. Preço salgado quer dizer caro. Mas eu acho que vocês entenderam a ideia. Mas Ricardo, você está falando sobre termos do dia a dia de hoje. Eu vou separar um termo da época. Um termo muito conhecido por nós, que está no Evangelho, que muitos de nós não entendemos. E aí vocês vão fazer uma relação clara
com o que está sendo falado agora. Separei aqui o termo. A gente tem aqui, mas é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não faz sentido para vocês que isso não tem relação com tirar o cavalinho da chuva, pagar o pato? É impossível um camelo entrar por dentro do buraco de agulha. Quer dizer que então que é impossível então um rico entrar no reino dos céus? E a gente vai entender, por exemplo, que agulha era o nome usado, quer dizer, vou fazer uma observação antes. Nos portões de Jerusalém, o portão principal, tinha o portão principal, que em épocas festivas ficava fechado, muitas das vezes para conter essa entrada e saída das pessoas, e tinham portas menores que eram chamadas de agulhas. Olha que interessante. Ou seja, o nome não era agulha, não, era buraco da agulha. O nome da porta, que vivia sempre aberta, não é agulha, era buraco da agulha. Então, para você entrar naquela agulha, muitas das vezes você tinha que dar para passar só um homem. Para um camelo entrar naquele buraco da agulha, ou seja, para um camelo entrar naquela porta pequena e estreita, o camelo teria que tirar. Nós teríamos que tirar do camelo, porque você precisa entrar na época festiva, né? Ali em Jerusalém, se o portão principal tivesse fechado, você teria que entrar pelo buraco da agulha, né? Então, para um camelo entrar no buraco da agulha, nós precisávamos tirar todas as bagagens que aquele camelo carregava, e ele tinha, por ele ser mais alto, ele tinha que entrar de joelhos. Ele tinha que abaixar o camelo para entrar ajoelhado. Olha o sentido figurado que Jesus quis trazer com esse ensinamento. É só um exemplo. Por isso que ele fala do rico. Para o camelo entrar, tira-se a bagagem material. Olha a mensagem que Jesus quer trazer para a gente. Para nós entrarmos no reino dos céus, nós temos que desprender das nossas matérias. E ajoelhado. Num símbolo de humildade. Então a gente percebe, quando a gente consegue entender, né, o contexto da época, as coisas fazem mais sentido para a gente. Compreendem? Poderíamos dar também um outro significado para o buraco de agulha, por exemplo. Camelo, na tradução do hebraico para a nossa língua, tem o mesmo sentido que cabo. Para vocês entenderem, é como aqui no português a gente fala de manga. Tem a manga fruta e tem a manga parte da roupa, né, da blusa. Banco. Tem um banco instituição financeira e tem um banco da praça. Ou seja, a mesma palavra com dois sentidos diferentes. Dependendo da frase, tem dois sentidos diferentes. E no hebraico, camelo, para a nossa língua, tem a mesma tradução de cabo. Também serviria, a gente poderia entender. É mais fácil um cabo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a gente percebe aí que é preciso sim entendermos, lermos essa introdução que Kardec trouxe como uma preparação, né? Como se fosse uma preparação para entendermos as palavras, né, que foram ditas por Jesus e foram escritas pelos evangelistas, e foram muito bem transcritas, né, pelos evangelistas, né? Então, dito isso, nós vamos separar, né, como está lá no item 3, esses termos que Kardec separou. Acho que está muito claro para a gente a importância como é que se diz, do item, né, como preparatório a nós conseguirmos interpretar os ensinos de Jesus, do Evangelho, né? Então, dito isso, vamos lá. Nós temos aqui alguns exemplos, né, que são importantes. Lá Kardec separa o termo samaritanos. Bom, vamos lembrar hoje é muito fácil falar de samaritano, né? Hoje samaritano é um exemplo de caridade, né? Temos um trabalho voluntário que é feito na Inglaterra,
muito importante que o CVV aqui no Brasil, o Centro de Valorização da Vida, se baseou, né, para poder, essa organização muito conhecida aqui no Brasil, chamada CVV, eles se basearam pelos samaritanos de Londres, né? Então, olha que interessante. Quando a gente pensa em samaritano hoje, a gente pensa muito naquele que ajuda, né? Mas na época de Jesus, samaritano não tinha esse sentido. Samaritano era... após o cisma das tribos, a Samaria, que era o lugar onde viviam os samaritanos, tornou-se a capital do reino separado de Israel, né? Aqui, eu separei aqui, eles construíram para si, os samaritanos, um templo particular. Eles se separaram de Israel, né? Os samaritanos somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitava todos os outros livros. Então, para os judeus ortodoxos, os samaritanos eram hereges, porque eles não seguiam o que os judeus preconizavam, né? Eles só usavam os 5 livros, né, da lei de Moisés, e não usavam os outros. Então, eles eram desprezados, samaritanos, e perseguidos, né? Podemos dizer que eles eram os protestantes daquela época, né? Eles questionavam, né, os judeus. E os samaritanos também só se casavam entre si. Então, os samaritanos, na época de Jesus, eles eram odiados, eles eram desprezados. Quando alguém via um samaritano, por exemplo, alguém atravessava a rua, e aí Jesus, na parábola do samaritano, olha o sentido que Jesus deu para essa palavra. Jesus, ele muito sabiamente, né, quando foi interpelado por um doutor da lei, na época, ele usou o samaritano como símbolo, né? Ele pegou a pessoa que era mais desprezada na época e disse que se aquele fazia caridade, aquele estava mais próximo da salvação. E aí, com esse exemplo de Jesus, Jesus quebra a hipocrisia da religião e valoriza, quando eu falo da religião, não, corrigindo, dos religiosos, daqueles que usavam a religião como hipocrisia, né? Só o fato de eu seguir uma religião X, no caso, só o fato de eu ser judeu, eu já estou fazendo a minha parte. Não, Jesus mostra que o verdadeiro sentido está na caridade, né? E aí, Jesus traz, em cima desse ensinamento, um novo significado para o termo samaritano, né? Olha que bonito isso, né? Vamos continuar. Nazareno. Nazareno eram judeus que faziam voto de guardar perfeita pureza, castidade. Os nazarenos, eles não consumiam bebidas católicas, os nazarenos não consumiam bebidas alcoólicas, eles conservavam uma cabeleira grande. Alguns exemplos de nazareno que nós conhecemos na história antes de Jesus: Sansão, Samuel, João Batista. E depois, pela influência do nazareno, do principal nazareno que nós conhecemos, que foi Jesus, mais tarde, depois de Jesus, os primeiros cristãos, eles eram chamados de nazarenos, porque seguiam Jesus. Novamente, 2 significados, né? Os publicanos. Os publicanos, ele era o termo romano dado aos cobradores de impostos, né? Naquela época, os cobradores, eles corriam muitos riscos, né? E por ser uma profissão de risco, porque como é que eu vou dizer? Os judeus, eles tinham muita dificuldade em pagar impostos, porque eles achavam contrário à sua lei, eles eram obrigados por Roma para pagar esses impostos. Os judeus tinham aversão aos publicanos. Então, por conter muito risco, muitas pessoas da lei romana, por exemplo, fechavam os olhos para suas riquezas. Ou seja, se esses publicanos eles roubavam,
Não estou dizendo que eles roubavam, mas se eles roubavam, se eles tinham um enriquecimento ilícito, é como se as pessoas fechavam os olhos, porque eles corriam muito risco. É como se fosse, como vamos dizer assim, uma compensação, né? E aí, hoje em dia, por causa dessa prática, hoje em dia, esse termo se emprega no sentido pejorativo, para designar pessoas inescrupulosas, né, que não têm escrúpulos nos negócios. A gente fala assim, rico como um publicano, né? Quer dizer que a sua fortuna não tem uma boa procedência. Olha que interessante como esse termo foi mudando com o tempo, né? Então, novamente, né, publicano era apenas cobradores de imposto. Mas por causa dessa situação, dessa característica daquela época, ele teve um sentido pejorativo, né? Então, está aqui a explicação. Um outro termo muito usado, né, no Evangelho é fariseus, né? Os fariseus, como é que eu vou dizer para vocês, né? Antes de falar dos fariseus, entre os judeus, era uma tradição estudar as escrituras, né? Como se fosse uma especialização nas questões religiosas, né? Então, entre os judeus tinha essa questão de você se especializar, de você estudar, né, as questões religiosas. Então, dessa prática, nasceram seitas diferentes, né? Cada uma das quais pretendiam ter o monopólio da verdade. Então, tinha lá a interpretação, grupos se reuniam nesses estudos, mas com esse objetivo, né, de ter esse monopólio da verdade. Tinha lá, né, uma aversão entre esses grupos, entre essas seitas, né, mas entre elas, a mais influente era os fariseus. Os fariseus, eles eram ativos nas controvérsias religiosas. Eles tinham um zelo ardente de proselitismo, né? Esse objetivo de trazer essa aceitação da verdade que eles traziam. Eles eram muito, muito, muito orgulhosos e tinham uma excessiva ânsia de dominação, né? Para os fariseus, a religião era mais um meio de chegar a seus fins do que um objetivo de fé sincera. E eles eram muito poderosos em Jerusalém, até pela questão deles se destacarem nesses estudos das questões religiosas, eles se tornaram poderosos, né? Os fariseus eram considerados os maiores inimigos de Jesus. Eles viam Jesus como inimigo, porque Jesus, na verdade, desmascarava a hipocrisia deles, né? Então foi justamente entre os fariseus que criou essa aversão a Jesus, né? Bom, vamos falar agora dos escribas. Nós temos também, entre esses termos que Kardec trouxe, nós temos os escribas. Os escribas eram os secretários dos reis de Judá, né? Foi aplicado esse termo aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo, né? E eles tinham uma sintonia de ideias com os fariseus. Eu acho que está muito claro, né? Novamente, essa questão da busca da verdade, essa questão da interpretação, isso é um desafio muito grande, né? Não só para as religiões, como para todos nós. Tal da verdade com V minúsculo, né? Apesar de nós termos, por exemplo, assuntos que podemos nos sintonizar, né? Uma religião, uma filosofia de vida, né? Um trabalho, uma prática, mesmo que nós nos encontremos em agrupamento na sociedade, em sintonias, a família, por exemplo, né? Ainda assim, cada um de nós somos um universo próprio. Cada um de nós tem um universo. Ainda mais sabendo, né, com a doutrina espírita, que essa existência não é a nossa única, né? Nós temos várias existências. Então, nós podemos até dizer que nós somos o que fomos.
Então, nós somos uma consequência das nossas escolhas, das nossas atitudes. Cada um de nós constrói, por mais que nós tenhamos a centelha divina, nossa consciência, as leis divinas, cada um de nós a interpreta, né, com o nosso olhar das nossas experiências. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Por mais que nós tenhamos sintonia, vai chegar um momento em que nós vamos divergir em ideias. E isso não é um problema, né? É sempre bom, quando a gente fala sobre essa questão nas notícias históricas, sempre bom de destacar isso. Justamente que fazia o contrário os fariseus e os escribas, né? Eles pegavam a sua interpretação das questões religiosas e traziam aquela interpretação como verdade máxima, né? E imagina o risco, uma interpretação seguida de orgulho, de vaidade, né? Aonde isso vai chegar, né? Com certeza isso pode chegar numa hipocrisia, como Jesus muitas das vezes, né, desmascarou, né? Então, fica sempre essa reflexão. Os pontos de vista são vários. E aí vem Jesus novamente no Evangelho e traz uma passagem: não julgueis para não ser julgados. Né? Talvez esse seja aí o grande desafio que nós temos. Porque se nós não vigiarmos as nossas atitudes, se nós não vigiarmos essa nossa vontade de julgar, nós vamos nos tornar fariseus da modernidade. Né? Vamos achar que nossas verdades são a máxima, né? As nossas verdades são o caminho correto e começamos a desprezar os outros pontos de vista, né? Talvez esse seja aí o grande desafio das religiões. Fora da igreja não há salvação, né? Quando muitos pensam assim, né? Graças a Deus veio a doutrina espírita, né? Trazendo justamente no Evangelho, dizendo que é um erro pensar que fora da igreja não há salvação, né? O que está fora da salvação seria aquilo que está diferente da caridade. Então, fora da caridade não há salvação, né? Mas ainda assim, eu deixo aqui um convite para que nós possamos sempre refletir. Será que eu estou fazendo como os escribas e os fariseus? Será que estou pegando os ensinamentos de Jesus e trazendo aquela interpretação da doutrina espírita que eu trago para mim e acho que essa interpretação é a única verdade, né? E a gente tem que entender que religião ela faz bem quando, independente de qual que seja ela, quando ela motiva a pessoa para a reforma íntima. Se a pessoa tem religião A, religião B, religião C, religião D, ou tem religiosidade, ou seja, não tem religião, mas tem uma prática de religiosidade, e aquela filosofia que ela preconiza motiva ela a entender a sua reforma íntima, já basta. É o que Jesus está falando na parábola do bom samaritano. Então, a gente às vezes encontra uma pessoa na doutrina espírita se lamentando porque um parente, um filho, um pai, um irmão, ou seja, alguém que a gente ama, não segue o espiritismo, né? E a gente tem que pensar isso. O que ele está seguindo? Ele está seguindo uma religião ou ele está seguindo princípios morais? Só para lembrar que o espiritismo fala isso. O espiritismo não diz que fora do espiritismo não há salvação. O espiritismo ele anda em profunda harmonia com todas as religiões, porque ele entende que não é a religião. A religião é apenas o meio, é a caridade. Eu posso ser caridoso, e eu gosto sempre de citar o exemplo ai meu Deus, fugiu o nome não, peraí. Hunter Adams, um médico famoso, que ainda é vivo, né? Um médico americano famoso, que tem um apelido, talvez vocês conheçam falar pelo apelido dele, Pat Adams, ou seja, aquele que cura. Pat quer dizer curar, se eu não me engano, consertar. Pat Adams foi um médico que mexeu com as suas atitudes, com seus pensamentos, ele estremeceu
o conhecimento médico da sua época, né? Quando ele entende, quando ele traz a reflexão de que o paciente não é só um prontuário, o paciente tem sentimento, é o grande motivação, o grande motivador dos doutores da alegria, né? Então, hoje existem médicos, né? Médicos e mais médicos em fila de espera para trabalhar com Pat Adams, porque tudo que ele faz é com termos de caridade. Num local, ele trabalha num local onde é muito rígido as questões da saúde, economicamente falando, né? Então, muitos não têm acesso a essa saúde. Então, ele faz um trabalho voluntário maravilhoso. E Hunter Adams, até onde eu sei, né, porque ele escreveu um livro, tem até ele aqui, bom, não está aqui perto de mim não, mas ele escreveu um livro chamado A Terapia do Amor. Né? Então, até onde eu sei, ele é agnóstico, ou ateu, não sei, mas ele não segue nenhuma religião. Então, notem, se eu me comparar quanto espírita a um espírito desse que faz o bem, dessa forma, eu não posso dizer que a minha salvação está mais próxima porque eu escolhi uma religião e ele não. Acho que tem tudo a ver com o que Jesus falou, né? Tem tudo a ver com o que a doutrina espírita preconiza. E a gente precisa chamar a atenção nessa parte, né? Para que nós não sejamos os fariseus da atualidade. As grandes guerras, as grandes questões que a humanidade enfrentou, infelizmente, foi por causa de diferenças, muitas delas por causa de diferenças religiosas. Então fica aqui, né, ao analisarmos os fariseus e os escribas, fica aqui a grande reflexão que nós não podemos deixar de pontuar. Bom, continuando, nós temos aqui um termo que é usado, que é sinagoga, né, muito usado. Antes de falarmos que é sinagoga, vamos lembrar que na época da Judéia, na época da Judéia, dos judeus, só existiu um único templo, o Templo de Salomão, né, em Jerusalém. Lá nesse templo eram celebradas as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam para lá todos os anos, para Jerusalém, para esse templo, principalmente na Páscoa. Né? Esse templo foi destruído, foi construído um outro templo, também foi destruído. Né? Hoje, se vocês pesquisarem o Templo de Salomão, para vocês perceberem como é importante, como isso muda. Né? Hoje, o Templo de Salomão é o nome de um templo, hoje usado em uma religião. Uma religião construiu aqui no Brasil, fez uma obra faraônica, seguindo as medidas do Templo de Salomão, como está na Bíblia. Né? Então, percebam que tem dois sentidos hoje para o Templo de Salomão. Tem o Templo de Salomão, que era aquele que havia na Judéia, e tem o Templo de Salomão hoje, que uma religião construiu. Né? Então, só tinha esse templo. Nas outras cidades, não tinham templos, tinham sinagogas. Então, sinagoga, muitos confundem como templo, e não é. Sinagogas eram edifícios nas quais os judeus se reuniam aos sábados para fazer suas preces públicas, sob as chefias de anciãs e escribas. Né? Nelas também se fazia o estudo dos livros sagrados. É por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ele ensinava sábado nas sinagogas. Então, desde a ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas servem de templos para a celebração do culto. Mas hoje já tem sido de templo, mas naquela época não. Olha que interessante também. Então, se a gente olha a sinagoga hoje, a gente entende que é um templo. Mas naquela época de Jesus, não. Naquela época eram edifícios, onde eram centros de reuniões. Né? O único templo que existia na época era o Templo de Salomão. Tá bom? Bom, continuando, nós temos os saduceus. Saduceus, assim como acontecia com os fariseus, também era uma seita judia, ela era pouco numerosa. E olha que interessante, os saduceus, eles não acreditavam na imortalidade da alma e nem na ressurreição. Também eles não acreditavam nem em anjos bons e maus. Eles só acreditavam em Deus. Nada mais esperando depois da morte. Então,
Era um grupamento de judeus que a gente poderia dizer que eram como sendo os materialistas ou os agnósticos de hoje, né? Depois, os saduceus virou um partido político que era oposto aos fariseus. Então, olha que interessante esse sentido aqui dessa palavra, né? Começou como seita, né? Que muito parecido com os materialistas, né? Porque eles não acreditavam na imortalidade, nem na ressurreição, nem em anjo bom e anjo mau, só acreditavam em Deus, né? E depois passou a ser um partido político, oposto aos fariseus, né? Continuando, tá? Essênios ou Esseus, tanto faz. Os essênios ou Esseus. Também era outra seita judia. Distinguiam-se, os essênios, eles distinguiam-se pelos costumes brandos e pelas virtudes severas, né? Viviam em celibato e condenavam a escravidão e a guerra. Olha que interessante. Eles dividiam seus bens, né? E tinha uma prática, né? Muita prática da agricultura. Eram contrários aos saduceus e fariseus, né? Mas nunca tomavam parte nas discussões que tinham entre eles, né? Eles tinham um gênero de vida semelhante aos primeiros cristãos, ou os primeiros cristãos tinham um gênero de vida semelhante a eles, né? Olha que interessante. E também tinham os terapeutas. Eles eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, né? Tinham muita relação com os essênios, sua alimentação era frugal, devotados ao celibato e à vida solitária. Era uma verdadeira ordem religiosa, assim como os essênios, eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Hoje, terapeutas têm outro termo, né? Olha que interessante, tem outro significado. Então, quando a gente encontra terapeuta naquela época, a gente tem que entender o verdadeiro sentido da palavra, né, para aquela época. E eu queria aqui, para começar a preparar a nossa finalização, eu queria aqui também deixar uma reflexão para todos, né? A gente tem, nós, aqui da doutrina espírita, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que foi um presente que esse terceiro livro que Kardec publicou, ele foi publicado depois da viagem espírita, ou seja, Kardec também foi sentir como estava tendo a doutrina espírita, como estava sendo a doutrina espírita após a publicação do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Kardec vai ao encontro nessa grande viagem que nós já até falamos aqui na nossa região, no Vinha de Luz. Nós temos um estudo falando sobre viagem espírita, e ele, ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa um presente. Mas ainda assim, eu queria fazer uma reflexão com vocês, tá? Sobre a Bíblia, né? Nós temos um livro da doutrina espírita chamado Analisando as Traduções Bíblicas. Esse livro é de Severino Celestino, né? E nesse livro, o Severino, ele na verdade, esse livro é uma consequência de um trabalho de doutorado, de uma tese de doutorado que ele fez. Ele estudou por mais de 5 anos os escritos em hebraico, né? É um doutorado em letras, né? E ele percebeu uma coisa interessante, né? Ou seja, ele provou, né, na sua tese, e aí o fruto desse trabalho é esse livro, analisando as traduções bíblicas, que eu deixo aqui como sugestão para leitura de vocês. Eu sempre tenho esse livro, mas eu sempre empresto, ou sempre dou, né? Porque eu acho que é importantíssimo. Eu ia trazer esse livro para mostrar aqui hoje, mas não tem, atualmente eu estou sem o livro. Eu gosto muito desse livro, mas o que eu quero dizer, ele fez uma análise. A Bíblia que nós usamos aqui no Brasil, elas têm
a Bíblia tem 22 traduções diferentes, tá? Como é que eu vou dizer? 22 traduções. Essas 22 traduções, elas são 2 católicas e 20 traduções diferentes que têm o cunho da protestante, né? E com uma dificuldade que nós temos aqui no Brasil. Essas traduções vêm do latim, que já é a tradução dos escritos em hebraico. Então, é a tradução da tradução. O que isso quer dizer? Que tem muita margem para interpretação, como nós falamos, né? Então, o que acontece? Se nós temos, por exemplo, a Bíblia inglesa, a Bíblia de Oxford, que ela é traduzida diretamente do hebraico, ainda assim uma tradução tem suas dificuldades, mas uma Bíblia que é traduzida por 2 vezes tem uma grande margem de problema. E o que o Severino fez? Ele justamente fez um trabalho de tradução do hebraico direto para o português. E o livro é interessante, fica a dica para vocês lerem. O livro é interessante porque traz questões que a gente leva até hoje. Eu lembro de uma, que eu vou trazer uma para vocês verem aqui, o Salmo 23, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Na tradução, se for traduzir o que está escrito em hebraico, está dizendo lá, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Querendo ou não, quando a gente fala nada tem um cunho material, né? Que o Senhor é meu pastor e eu terei tudo o que eu preciso, né? Não me faltará, quer dizer que é a presença. Então fica, na verdade, aqui o convite para que nós não levamos as coisas ao pé da letra, que nós aprendamos, na verdade, a interpretar. Isso também vale aqui na doutrina espírita com relação às psicografias, né? Principalmente com relação à leitura de livros espíritas, né? Muitos gostam de ler livros de romance, então sempre busquem a autoria, a origem desse livro. Nas casas espíritas, por exemplo, existe uma preocupação muito grande com a questão da autoria. Qualquer um pode escrever um livro espírita, mas de onde vem esse livro? São os nossos desafios, né? Então, eu queria deixar, na verdade, com carinho aqui esse estudo, para que nós possamos sempre ter esse aspecto questionador, esse aspecto de estudo, e não de levarmos estudo ao pé da letra, né? Quero agradecer a oportunidade da casa, novamente, por estar fazendo esse trabalho de lindo como é que se diz, do estudo do Evangelho, que é uma oportunidade para todos nós. Então, nesse momento, vou convidar a todos para que nós possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e possamos agradecer. Divino Jesus, Divino Irmão Jesus, nesse momento, os nossos corações só têm um único sentimento, a gratidão. Obrigado pela oportunidade. A oportunidade dessa carta de amor que trouxeste para nós, que é o Evangelho, o teu Evangelho. Obrigado pelas bem-aventuranças que nos motiva diariamente na nossa reforma íntima. Do lado de cá, Jesus, o nosso sentimento é a gratidão. Que possamos, através do teu exemplo, que possamos, através do teu Evangelho e dessa doutrina espírita maravilhosa que descortina os nossos dogmas, nossas dúvidas, que possamos nos esforçarmos. Eu acho que esse é o mínimo que possamos fazer por tanto amparo, nos esforçarmos para sermos a cada dia pessoas melhores, sem nos idealizarmos, sem entendermos que nós vamos virar algo que nós não possamos ser ainda, mas a cada dia, a cada momento, com esforço, com um passo de cada vez, vencendo o limite de nós mesmos. Jesus, nós sabemos que nós somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos e a Ti entregamos nossas vidas. Salva-nos através do trabalho redentor. Que assim seja,
Graças a Deus. Muita paz a todos.